Graças a Deus, meus irmãos. Quero ler com os irmãos livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 23. Após isso, irmãos, nós vamos ler também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler do versículo 57 até o 66 do Evangelho de Mateus. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram Daniel, capítulo 6, versículo 16 até o 23. Amém? Nos diz assim, irmãos: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se ao seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém, meus irmãos? Bendito seja o Senhor. Também quero ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 57 até o versículo de número 66. Amém? Diz-nos assim, irmãos: e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse-lhe dado. E José, tomando o corpo, o envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos,
dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guardar, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com o guarda, selando a pedra. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós temos nesses textos, né, lidos, 2 episódios, 2 passagens, 2 narrativas dentro do contexto bíblico para nós. O primeiro dele se reporta ao profeta Daniel, que é bem conhecido dos irmãos, e uma passagem bem conhecida, Daniel na cova dos leões, no capítulo 6, que nós lemos. E por que Daniel foi lançado à cova dos leões? Justamente porque foi lançado um decreto irrevogável, um decreto onde ninguém poderia buscar a um outro Deus, não é? Que não fosse o Deus que eles permitiam na Babilônia. Este foi o decreto lançado, irrevogável. Porém, Daniel, os irmãos conhecem bem a história. Daniel era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que estava disposto a buscar a Deus. E eu digo para os irmãos, uma vida onde você propõe-se a buscar a Deus, certamente, irmãos, não será uma boa vida, não será uma vida fácil, não será uma vida como estão pregando por aí hoje, como o irmão Julian já nos antecedeu aqui dizendo sobre o que está sendo lançado por aí, não é? Quarta-feira da bênção, quinta-feira da bênção, tantos dias da bênção. Mas na verdade, irmãos, a bênção de Deus são outras coisas. Bênção de Deus não está ligada a coisas materiais. Há muito mais de Deus para o seu povo, para a sua igreja, do que coisas materiais. E eu não posso negar, irmãos, que nós queremos as coisas materiais. Nós queremos, eu quero também, eu sei que os irmãos querem também. Não é fácil viver numa privação de coisas, não é fácil. Ninguém deseja isso, não é? Nós queremos ter coisas, queremos possuir coisas, isso está em nós, como seres humanos, isto está no nosso âmbito de ser humano, nós queremos possuir coisas. Porém, irmãos, nós não podemos relacioná-las, estas coisas, à bênção de Deus. Nós não podemos dizer que só seremos abençoados se nós tivermos coisas, ou se nós não tivermos, não seremos abençoados, ou seja, seremos amaldiçoados, vamos dizer assim. Nós não podemos fazer esta classificação. Por que não? Porque nós podemos olhar para a Bíblia e nós vamos encontrar casos em que pessoas não tinham nada e eram abençoadas. Nós podemos ver a história do Lázaro, não é? do rico e Lázaro. O homem rico, ele era rico, porém, ele não era um homem abençoado. E por que não? Porque o fim da sua vida foi trágico. Quando Deus cobrou dele aquilo que o Marcos disse aqui, o amor a Deus, ele não tinha. Quando Deus cobrou dele, olha, chegou o momento, Lázaro estava morto e aquele homem rico também. Aquele homem, ele não tinha nada para apresentar a Deus. Mesmo tendo vivido uma vida plenamente satisfatória para o âmbito material. Mesmo assim, irmãos, ele não pôde agradar a Deus. Ele não teve como agradar a Deus com tudo que possuía. Porém, aquele homem que estava sempre ali, sem nada, aquele homem foi levado para o seio de Abraão. É claro que nós podemos entender
que aquele homem, o rico, ele não foi para o lugar de tormento pelo fato de ser pobre, não. Pelo fato de ser rico, não. Ele não foi porque era rico. Ah, então, pastor, eu pensei que só os ricos iriam para o inferno. Não, meu irmão. Ninguém vai para o lugar, o seio de Abraão, né? Não mais agora, mas para o paraíso, porque é pobre. Se você tem isso em mente, tire isso da tua mente. Isto era uma pregação dos jesuítas, né? Quanto mais pobre, um melhor lugar você terá no céu. Esqueça isso, irmão. Não significa que se você for pobre, que você tem um lugar melhor no céu, ou um lugar garantido no céu, não. Ninguém vai ao céu por ser pobre, e ninguém vai ao inferno por ser rico. As pessoas fazem as suas escolhas, como o irmão disse aqui. O que Deus irá cobrar de nós é o quanto nós o amamos, o quanto nós cremos nele. É isto que Deus irá cobrar de nós. Aquele homem rico, ele foi levado para o lugar de tormento. E por que ele foi? Porque ele viveu a tua vida aqui. Ele nunca se preocupou em fazer algo para Deus, dirigir a Deus uma oração, pedir nada a Deus, se devotar a Deus, nada. Por quê? Porque ele tinha tudo. Ele era autossuficiente para a sua própria vida, ele não precisava de nada, nem de ninguém, assim ele entendia. Olha, eu não preciso de Deus, eu não preciso amar a Deus, eu não preciso nada de Deus, eu tenho tudo. Então aquele homem, ele passou a sua vida sem precisar de nada. Porém, aquele outro homem, certamente, irmãos, não tendo nada, vivia na esperança de se alimentar, de buscar algo para a sua sobrevivência, esperando algo em Deus. Mas aquele homem rico, talvez nunca tivesse orado na vida, nunca, mas lá no inferno ele teve que fazer uma oração, lá no inferno, onde já era tarde demais. Ele alçou a sua voz, dizendo: Pai Abraão, peça que eu saia deste lugar. Então, ele entendia que Abraão, ou o símbolo que está relacionado àquele lugar, poderia interceder por ele e tirar ele daquele lugar. Porém, já era tarde, irmão, já era tarde. Então, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, não é esta procura por coisas, esta necessidade por coisas, não quer dizer que Deus está abençoando. Às vezes, nós podemos estar tendo uma vida próspera financeiramente e tal, mas isso não quer dizer que seja Deus propriamente. Agora, quando você estiver numa vida faltando coisas materiais, uma vida de necessidade, também você não pode dizer que é que Deus não está te abençoando. Deus, ele tem os seus métodos. O Juninho já disse aqui uma vez, na semana passada, não é? Deus amou a Jacó, porém Jacó não tinha terra. E aborreceu a Esaú, mas Esaú já era uma nação. Olha Israel, a nação de Israel, a nação eleita de Israel, sempre subjugada por alguém. Ora pelos egípcios, ora pelos filisteus, ora pelos medianitas, ora pelos amalequitas, ora pelos assírios, ora pelos babilônicos, ora pelos medo-persas, ora pelos grego-macedônios, ora pelo Império Romano, sempre subjugado por alguém. Mas é a nação que Deus amou, é a nação que Deus escolheu. Nunca estiveram no poder, nunca estiveram mandando, nunca estiveram dominando. Não, nunca estiveram. Haverá um dia, haverá um dia para eles. Haverá um dia que se cumprirá Mateus 22 e 37, que Jesus disse para eles: agora Jerusalém não me verão mais, até o dia em que aprendam a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. O que faltava para eles não era amor de Deus, o que faltava para eles não era bênção de Deus, o que faltava para eles era entender: Senhor, nós te amamos, nós queremos te amar, nós queremos entender o teu amor e nos dedicar isto de volta para ti.
Era isto que faltou para aquele povo. Jesus disse: olha, vocês não me verão mais, até o dia em que aprendam a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. O dia em que eles puderem demonstrar o seu amor verdadeiro para Deus, ou um amor verdadeiro para Deus. Isto que faltou para Israel. Não faltou cuidado de Deus, não, Deus tem cuidado deles. Não faltou amor de Deus, não, Deus tem amado e tem considerado eles como uma noiva, como foi no Antigo Testamento. Deus sempre amou aquela nação e ama, e está guardando e preservando ela, cuidando com todo carinho. Mas Deus não os privou de dificuldades, não os privou de necessidades, não os privou de todas as aflições da vida, não. Deus não os privou de todas estas coisas. E nós podemos ver isso na vida de Daniel. Daniel era um homem de Deus. E qual era a acusação de Daniel neste episódio? A acusação dele era por orar, por buscar a Deus, por amar a Deus. Ele foi acusado em uma terra estranha, foi condenado pelo júri daquela época, em uma terra estranha, por amar a Deus verdadeiramente, por amar a Deus intensamente, por amar a Deus sinceramente. Esta foi a condenação dele. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Se nós estamos dispostos a viver uma vida para Deus, então nós temos que nos preparar, irmãos, porque o diabo vai se levantar contra tudo, o inferno vai se levantar, e nós, irmãos, vamos ser assolados, nós vamos ser provados e tentados. Mas, irmãos, eu garanto para os irmãos, se nós perseverarmos em uma vida com Deus, no final de tudo isto, irmão, vai valer a pena o dia em que nós encontrarmos com Ele. Vai valer a pena o dia em que nós entrarmos na Tua presença, mesmo tendo sofrido as afrontas que vivemos aqui. Nós temos que ter isto em mente. O Evangelho é isto. E Daniel, ele foi levado, primeiramente, os irmãos notem, como um tipo. E nessa tipologia, ele é lançado numa cova. E lá os leões o esperavam para devorá-lo. E por quê? Qual é a acusação? Como eu disse aos irmãos, a acusação dele era orar a Deus, amar a Deus. Foi esta a acusação contra Daniel. Os irmãos, imaginem que tipo de acusação, né? Olha, vamos condenar este homem por estar violando a lei do rei de orar a outro Deus. Um homem que ora, um homem que busca um Deus que ele ama, um Deus que ele acredita. Esta foi a acusação dele. Não foi acusação, irmão, por ter pego nada do rei. Não foi uma acusação por ter desviado o dinheiro do rei. Não. A acusação dele era por ser um homem de Deus. E ele preferiu a morte, irmãos, do que deixar de ser um homem de Deus. E os irmãos notem, ele foi lançado em uma cova, na cova dos leões. Foi colocada uma pedra na boca da cova. Na boca da cova colocou aquela pedra. O rei colocou o seu anel, os seus maiorais colocaram também os seus selos, dizendo: olha, isto é algo irrevogável, não é? Não tem como livrar Daniel da morte, não tem como. É impossível tirar Daniel da morte. A sentença dele foi esta: morte para Daniel. E Daniel foi lançado na cova, a cova foi fechada, e ali, irmãos, lacrada com o seu selo real, com os selos dos maiorais. E o texto que nós lemos diz que o rei foi para o seu quarto, jejuou, não quis que ninguém entrasse com músicas, com cânticos para ele. Por que não, irmãos? Os irmãos sabem, nos tempos antigos, não é? A felicidade para eles, a alegria era muito importante.
Então o rei não podia de forma nenhuma estar triste, porque a tristeza era considerado como uma doença, e uma doença gravíssima, né? Talvez isso que nós chamamos hoje de ansiedade, depressão, naquele tempo eles chamavam de tristeza, né? E o tratamento para eles era esse: um bobo da corte, sempre as músicas ali tocando, antes de dormir, para que ele pudesse dormir alegre, ter bons sonhos. Mas nesse dia o rei disse: olha, eu não quero nada, eu não quero ter contato com nada. Isto era uma preocupação para o povo. Porém, irmãos, passado o dia, quando o rei chega ao sepulcro lacrado, fechado, ele então vai falar com Daniel. Daniel, por acaso o teu Deus te livrou dos leões? E a voz que ele ouve de lá da cova é Daniel dizendo: vive, ó rei, para sempre. O Deus que eu sirvo continuamente, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E por que ele diz isso? Porque o texto nos diz que Deus olhou para ele e o considerou inocente. Como Deus o considerou inocente, a morte não teve poder sobre ele. A morte que estava simbolizada no poder dos leões para devorar a carne e matar Daniel, Deus o considerou inocente, e a morte não teve poder sobre ele. E o rei então manda: tirem Daniel da cova. E quando ele saiu, ele disse: ó rei, eu não sofri dano nenhum, nada me aconteceu. E a Bíblia diz: porque ele crera no seu Deus. Esta foi a declaração, que Daniel era um homem que creu no seu Deus, independente, irmão, de ser lançado em cova, de ser criticado, de ser julgado e condenado. Daniel continuava crendo em Deus. Independente se Deus fosse livrar ele ou não, ele continuava crendo em Deus. Aquilo assustou o rei. Aquilo assustou o rei, porque ele saiu da cova lacrada, intacto. Ele foi um belo tipo, porque a representação maior está no nosso Senhor, que nós lemos em Mateus capítulo 27. A Bíblia nos diz que Jesus, na sexta-feira, deu o seu brado, dizendo: está consumado. Se Jesus não houvesse morrido na véspera do sábado, que é o dia da preparação, como a Bíblia diz, não é? Nos textos de Lucas, nos textos de João, nos textos de Marcos, nos dias da preparação. E o que é esta preparação? É que eles se preparavam na sexta, deixava tudo pronto, porque a partir das 18 horas, ou da última hora do dia, como os judeus chamavam, da sexta-feira, eles já não poderiam fazer mais nenhuma obra. Então eles teriam que deixar tudo preparado. Na sexta-feira, tudo organizadinho, para eles não acenderem fogo, para eles não fazerem nenhuma obra, para eles não terem nenhum trabalho para o sábado, que não podia ser violado. O sábado deveria ser guardado, deveria ser o dia da adoração. Então Jesus, por volta das 3 da tarde, a hora nona, ele dá o brado dizendo: está consumado. E quando ele dá o brado dizendo: está consumado, e depois de haver aquela revolta da natureza, o terremoto, as trevas e o sepulcro se abrindo para a saída dos seus mortos, o véu do templo se rasgando, alguém lá ouve e vê tudo isto e diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Este é incontestável. Já havia vindo mais de 1050 cristos, falsos cristos. Porém, aquele homem, aquele centurião, ele disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus.
Este não há algo, não há dúvida, não há nada que nós podemos questionar. O povo da fé não pôde ver. Um homem dos limites de Roma, ele pôde olhar e ver tudo o que estava acontecendo e entender: este é o Filho de Deus. É este o Filho de Deus. É este. Este não é como os deuses romanos, não. Este não é alguém da religião apenas judaica, não. Este homem é o Filho de Deus. Ele fez essa declaração. E aí, irmãos, nós vamos encontrar um personagem chamado José de Arimateia. Um senador, um homem importante, um homem rico, um homem de posses. Um homem que o evangelista Marcos diz que ele não se apresentava declaradamente, mas era um dos discípulos de Jesus. Ele não se apresentava declaradamente porque temia os judeus. Temiam. Mas aquele homem, ele foi até Pilatos. Em um dos evangelhos diz que Nicodemos foi com ele também, que era um homem importante. Foi e pediu o corpo de Jesus para Pilatos, dizendo: Pilatos, me deu o corpo de Jesus. Pilatos perguntou: mas já está morto? Está morto mesmo, podemos tirar, não vai ter nenhum problema. E deu o corpo de Jesus a ele. Ele tinha um sepulcro aberto em uma rocha, um sepulcro que ainda não havia sido usado. E ele ofereceu aquele sepulcro a Jesus. A Bíblia nos diz que ele pegou um lençol, um linho limpo, novo, que não havia sido usado, e ofertou a Jesus. E colocou Jesus no seu sepulcro. No texto que nós lemos, os fariseus foram até Pilatos, dizendo: Senhor, aquele homem, ele disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E pode ser que aconteça que os discípulos roubem ou furtem o corpo dele, e espalhem esta notícia, e o erro será maior do que o primeiro. Então Pilatos concorda em colocar guardas naquele sepulcro. Coloca uma pedra, lacra ela e deixa Jesus lá. A diferença entre Jesus e Daniel é que Daniel entra vivo e Jesus entra morto. Um jornalista escreveu um livro há alguns anos atrás, dizendo que Jesus veio a este mundo e não possuiu nada. Tudo que o Jesus se utilizou aqui era emprestado, ele disse. Com exceção, na visão da igreja, ele diz: tudo que Jesus usou aqui era emprestado, com exceção da cruz. Este jornalista disse no seu livro. Ele disse que Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, ele disse aos seus discípulos: olha, você vai, e quando você observar um homem carregando um cântaro, você vai até ele, fala para preparar o lugar, tudo certinho, e você vai encontrar também um jumentinho amarrado. Você diga ao dono dele: olha, esse daqui, o Senhor precisa dele. O jumentinho que Jesus usaria para entrar em Jerusalém, naquela entrada triunfal, era emprestado. Era emprestado. Ele não comprou, irmão Luiz, nem um jumentinho para ele.
Ele não comprou para entrar em Jerusalém. Não vou comprar um zerinho, para mim entrar em Jerusalém, fazer toda a entrada triunfal, o povo gritando, não é? Hosana, tal. Não. Ele disse, você vai até lá, pegue lá, tem um jumentinho, diga para ele, para o dono, olha, o Senhor precisa dele. Essa foi a palavra que ele mandou que o discípulo levasse. O jumentinho emprestado. O sepulcro de José, o sepulcro zerado. Ninguém havia se utilizado ainda daquele sepulcro. José de Arimateia oferece para sepultar o corpo de Jesus. Até o sepulcro dele era emprestado. E este jornalista diz que na visão da igreja, a cruz era dele por direito. Ele diz que muitos entendem isso, que a cruz era dele por direito, porque ele violou as leis romanas e merecia as leis judaicas e a condenação romana deveria condená-lo. Para a religião apenas acha um ato triste e bonito, que canta, que vira filmes da crucificação. Então ele diz que a maioria entende que tudo Jesus usou era emprestado, com exceção da cruz, que a cruz era dele por direito. Mas ele conclui o seu raciocínio dizendo, é o contrário, porque ele, como Criador de todas as coisas, como estando com o Pai na criação, como sendo o verbo de Deus, quando Deus dizia no princípio, haja luz, e houve luz, produz a terra animais, segundo a sua espécie, e a terra produziu, tudo pertence a Ele, por Ele ser o Criador de todas as coisas. Ele diz, o sepulcro pertence a Ele, porque o Salmo diz, do Senhor é a terra, e dele é toda a plenitude. Tudo que existe pertence a Ele. Aquele sepulcro estava emprestado para José, porém, tudo era dele. O jumentinho, por ser ele o Criador, pertence a ele. E o jornalista diz, porém a cruz era emprestada, porque a cruz pertencia a mim e a você. A cruz era minha, a cruz eu é quem merecia, nós é que merecíamos, porém ele tomou a minha e a tua cruz, emprestado, para morrer no meu e no teu lugar. E por que ele fez isso? Porque se eu e você tivéssemos tomado a nossa cruz e entrássemos em qualquer tipo de sepulcro, seja ele novo, velho, usado ou não, Deus não acharia inocência em nós, para nós sairmos de lá vivos como Daniel e como Jesus. Mas ele disse, tomando a minha cruz, emprestada, a cruz que não pertencia a ele, pertencia a mim, mas ele tomou esta cruz e entrou naquele sepulcro, e rolaram a pedra e travaram a pedra. E outro fato curioso, dentro da cultura judaica, os irmãos se lembram do fato de Judá e Tamar, quando Judá tem aquele momento com Tamar, e ele não tem a paga para Tamar, que ela se faz como uma prostituta,
ele não tem a paga para Tamar, e ela lhe diz, me dá um penhor, e ele dá o penhor, e no seu penhor ele dá um lenço. Alguns acreditam que o lenço, dentro do judaísmo, era uma forma de que um dia você voltaria para buscar algo que você havia deixado como penhor. No Evangelho de João, a Bíblia diz que quando eles entraram no sepulcro, Pedro e João, eles correram para o sepulcro. João chegou primeiro, porém não quis entrar. Pedro, quando chegou, entrou no sepulcro, viu o lençol que havia sido enrolado Jesus, porém ele procurou e não viu o lenço. A Bíblia diz no Evangelho de João, e quando ele olhou, o lenço estava um pouquinho mais à frente, o lenço que ele havia usado na hora da tua morte. Para os judeus aquilo significava algo. Se ele vê o lenço separado, ele estava entendendo: olha, irmão, Jesus está por aí, ele vai voltar. Fique tranquilo, Jesus está por aí. O sepulcro foi removido, a morte não pôde detê-lo. E por que não, irmãos? Porque Deus não achou condenação nele. Ela não pôde prender o leão que tenta nos enganar como um leão. Ele não pôde devorar aquele que traz a vida de Deus na tua essência. Assim como Daniel entrou lá por ter uma vida com Deus, Cristo entrou lá por ter uma vida com Deus e para nos dar uma vida com Deus. A isso, irmão, aquele sepulcro emprestado por José apenas serviu para mostrar, irmãos, o poder deste Criador, o poder do nosso Cristo. E por quê, irmãos? Porque foi apenas um momento ali. Não era algo para ficar muito tempo, para depois ir lá, tirar os ossos, fazer... Não, irmãos. Foi algo momentâneo. Por alguns momentos, por alguns dias, Jesus esteve lá. Mas quando eles foram lá, irmãos, buscaram Jesus, depois de toda aquela preparação, eles não encontraram mais Jesus. Apenas um lenço lá, para dizer: olha, eu estou por aí, eu vou vir buscar, fique tranquilo, isto é o penhor, isto é o penhor que eu venho, isto é o penhor que eu volto, isto é o penhor que eu venho cumprir a minha promessa, isto é o penhor. Quando Tamar apareceu grávida, as pessoas disseram a Judá: Tamar está grávida. As pessoas iam apedrejar a Tamar. E quando chegaram para apedrejar a Tamar, ela tirou o lenço, está aqui. Você reconhece isso aqui? Judá disse: isto é meu. Isto é meu. Foi eu que deixei com ela como penhor. E aquele lenço, irmão, estava lá para João e Pedro reconhecer: olha, este é o penhor, Jesus está vindo. Jesus vem, irmão. Jesus vem para buscar o teu povo, para cumprir as suas promessas, e Ele deixou o penhor para nós. Aquele lenço é um tipo. O lenço, em muitas culturas era usado, lenço de seda, envolto no pescoço, para proteger das navalhas, porque as navalhas não cortam a seda. Era o envolto, era usado como beleza, como adorno para alguns, como proteção para outros. O lenço era apenas um tipo, mas para nós, irmão, ele deixou algo real. Paulo diz:
O Espírito Santo é o penhor, o selo da nossa, é a nossa garantia da nossa redenção. Ele nos livra dos ataques do diabo. Ele nos protege da vida mundana. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos coloca no centro da vontade de Deus. É o penhor, é a garantia, é a certeza que nós temos do nosso Cristo. E eu digo para a igreja, Daniel, irmão, os irmãos podem ver a história deste homem. Homem extraordinário, inteligente, homem de Deus. E o que aquele homem alcançou na Babilônia? Não alcançou nada. Olhem para Jesus, irmãos. Um homem que veio aqui, pregou o amor, pregou a paz. Um homem que curou pessoas, ressuscitou mortos. Quando Pilatos apresentou a ele e a Barrabás, perguntando a ele, quem dos dois vocês querem que eu solte? As pessoas gritaram, solte Barrabás. E ele disse, o que farei do Jesus, chamado Cristo? E o povo gritou, crucifica. E que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Essa foi a declaração do povo para um homem que só pregou o amor. Napoleão Bonaparte, no seu último exílio, no seu primeiro exílio, que ele foge, agora no seu último exílio, Napoleão, preso numa ilha, ele faz a seguinte declaração: Jesus foi um homem que só pregou o amor, mas homens estavam dispostos a morrer por ele. Eu só preguei a guerra e não tenho ninguém disposto a morrer por mim. Um homem ímpio, um tirano como Napoleão, ele pôde reconhecer algo que o povo religioso da nação de Israel não conseguiu compreender. Não conseguiu compreender. E eu vou dizer para os irmãos por que eles não conseguiram compreender. Porque a vida com Deus, irmãos, há momentos em que parece que ela não vale a pena. Eles olharam, Jorge, eles disseram, nós somos o povo de Deus, nós estamos seguindo ritos e leis, ordenanças, e a nação nunca é tomada, a nação nunca está por cima dos impérios, nós sempre sendo subjugados. Quando eles olharam para o meigo nazareno, inchado, espancado, mal vestido, fraco, eles disseram, não pode ser este homem o nosso libertador. Mas quando eles olharam para Barrabás, um homem de conflitos, um homem que já havia matado um soldado romano, eles olharam com o seu olhar humano e disseram, este pode ser o nosso libertador. Eles não entenderam a vida cristã. Daniel entendeu. Daniel disse, eu posso ir. Aqueles jovens da fornalha disse, ó rei,
não se preocupe se Deus vai ou não nos livrar. Isto é outro assunto. A questão é que nós não vamos nos prostrar. Eles entenderam. Jesus, é claro, irmãos, ele entendeu. Ele sofreu, ele padeceu, sofreu afrontas, foi criticado, foi condenado, foi levado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus o elevou acima de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele estava dizendo: a vida cristã vale a pena. A vida cristã, meus irmãos, vale a pena. A vida cristã, irmãos, é a melhor coisa deste mundo. Mas eu digo para os irmãos, aonde vale a pena? No âmbito espiritual. No material nem sempre, irmãos. No material você vai sofrer afronta. As pessoas podem te chamar de fanático, de louco, de qualquer coisa desse tipo. Mas no âmbito espiritual, irmãos, o inferno treme. Os céus sabem a vida que nós estamos vivendo. Os anjos trabalham a nosso favor. E por quê? Porque nós estamos voltados para fazermos a vontade de Deus. É isso. Tem dia, irmãos, que nós olhamos: Senhor, o que está acontecendo? O que acontece, Senhor? Mas eu digo para os irmãos: procure ver o que acontece no âmbito espiritual, meu irmão. Não se foque no âmbito material. Isto não é o melhor lugar para ver Deus. Não é o lugar. No âmbito espiritual, que é o lugar para nós vermos o que Deus está fazendo, para nós entendermos. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. E quando ele começa a narrativa do teu evangelho, ele começa, irmãos, descrevendo a maneira como ele via Jesus. Diferente de Mateus, que começa com a sua genealogia. Diferente de Marcos, que não tem genealogia, mas começa com o seu trabalhar. Lucas, que começa com João Batista anunciando, falando no nascimento. João começa de uma forma diferente. João começa a descrever Jesus, como ele via Jesus realmente. E ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele começa a descrever Jesus dizendo: ele é o Deus todo criador, que esteve com o Pai lá naquele princípio. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele vai descrevendo. E quando ele chega na natureza humana de Jesus, em João 1,14 ele diz: e o Verbo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós. Mas ele diz: mas nós vimos a sua glória. Nós não vimos a tua carne, a tua natureza, não. Nós vimos a tua glória, como a glória do unigênito de Deus. Nós vimos. Ele está dizendo: eu olhei, eu vi esta glória nele, eu vi isso. Mas por que João está dizendo isso? João abandonou ele como Pedro. João voltou a pescar como Pedro. João cometeu os mesmos erros que os outros, mas agora João está descrevendo o Cristo, não mais na crucificação,
não mais após ter vindo do julgamento de Pilatos. Agora João está olhando o Cristo com os olhos espirituais e está dizendo: eu vejo Ele com a glória de Deus, eu vejo Ele como Deus Criador, eu vejo Ele cheio desta glória. E é isso, igreja, nós precisamos mudar o nosso olhar. Nós precisamos mudar o nosso olhar para podermos ver a Deus verdadeiramente. José de Arimateia pensava estar fazendo um grande feito. Eu vou dar um sepulcro novinho para Jesus, como se Jesus fosse ficar lá. Claro que a intenção dele era boa, irmãos, mas Jesus, irmãos, não podia ficar num sepulcro como Daniel. Eu digo, irmãos, Deus tem algo para nós. Se nós começarmos a olhar de maneira espiritual, se os nossos olhos espirituais forem abertos nesta noite, irmãos, haverá um ânimo para nós, um estímulo para nós. As dificuldades, como Paulo diz, as aflições, as coisas que nós vivemos aqui não são para se comparar com as coisas que Deus tem preparado para nós. Não podem nem se comparar. Não podemos, irmãos, porque nós temos que olhar com esta visão, com o olhar do âmbito espiritual. Senão nós não temos motivação, se nós não temos ânimo, não temos força. O servo de Eliseu saiu numa manhã, e quando ele olhou, ele viu o exército do rei da Síria cercando o acampamento. Qual era a ordem? Peguem o Eliseu e traga ele aqui. Quando o moço saiu pela manhã e viu todo aquele exército montado, o menino ficou desesperado e disse para o homem de Deus: olha aí, olha o exército que está aí, olha o exército, Eliseu. E Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E por que isso, irmão? Porque Eliseu conseguia ver o âmbito espiritual. Porque Eliseu conseguia ver isto? Porque um dia o profeta disse para ele: pede o que você quiser. E ele não pediu nada material. Eliseu disse para Elias: o que eu quero é a porção dobrada do Espírito que está em você. É isso que eu quero. A visão de Eliseu era outra. A visão de Eliseu estava no âmbito espiritual. E quando Eliseu disse: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja, então ele pôde ver um exército de Deus posto ali. Meu irmão, eu digo, irmãos, é tempo de nós olharmos não para o sepulcro novinho. Que coisa linda, irmão, sepulcro novinho, que ato lindo de José de Arimateia. E foi mesmo, irmão, e foi mesmo. Mas o ato mais belo de tudo aquilo naquele sepulcro foi eles chegarem lá e não encontrar o nosso Senhor ali, encontrar o lenço, encontrar o lençol e o sepulcro vazio. Madalena desesperada, aonde colocaram o Senhor, e ele, o anjo, dizer: por que você está buscando entre os mortos aquele que vive? A beleza está nisso. Eles não puderam ver o que o anjo estava dizendo para ela: se foque no mundo espiritual. Você não se lembra que ele disse ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Você não lembra das palavras dele? Você não lembra das coisas que ele disse?
você já esqueceu as coisas espirituais, você já abandonou as coisas espirituais. Não, vamos voltar para as coisas espirituais. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.